Salmos 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Olha que texto lindo, né, irmãos? Um texto simples, poético, que vai nos dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. O que o texto quer dizer, irmãos, literalmente, é que a natureza, a obra criadora de Deus, anuncia que existe um Deus criador, autor de tudo que nossos olhos podem ver na natureza. É muito bonito, depois os irmãos podem refletir um pouco mais sobre esse texto. Hoje a nossa aula é pelo Espírito Santo, que ela é a palavra de Deus. As outras coisas, então, não faz nem muito sentido, porque tudo que nós vamos estudar, irmãos, estudamos na semana passada sobre Deus e a Santíssima Trindade. Hoje vamos estudar sobre o Deus Criador e a criação. Se nós não crermos na suficiência da palavra, é inútil. Os textos que nós vamos usar não vai fazer sentido. A nossa base totalmente se perde com isso. E quando o assunto é a criação, nós vemos hoje um ataque direto à Bíblia. Hoje os rapazes, as jovens saem da escola pública ou saem de uma escola particular, vão para uma faculdade e parece que a faculdade está totalmente focada em mudar o conceito dos jovens a respeito de qualquer coisa que seja espiritual. E nós temos visto que no nosso tempo há um relativismo muito forte, há uma doutrinação muito forte. E todas as vezes que um jovem se levanta nesse meio acadêmico para falar de Bíblia, muitas vezes ele sofre represária. Muitas vezes ele é visto como alguém ali até inconveniente. Porque a Bíblia está se tornando um livro para muitos dispensável. Antigamente as pessoas respeitavam quando a gente falava de Bíblia, né? Hoje em dia. E isso nos chama atenção porque como igreja, prestem atenção nisso que eu vou falar, irmãos. Como igreja, nós somos os responsáveis pela proclamação da palavra de Deus. Nós somos o único órgão, o único povo. Eu não estou falando nós, essa igreja aqui não, irmãos. Estou falando a igreja de Cristo. O único povo responsável. Não se espera que o exército faça isso. Não se espera que o Estado faça isso. Não se espera que nenhum outro grupo faça isso. E se a igreja também abrir mão das Escrituras, o que será da palavra de Deus? A responsabilidade é grande. Muito grande. Então, hoje nós vamos falar sobre a criação. Eu vou primeiramente seguir o padrão nosso, eu vou falar da confissão de fé, só que hoje tem uma diferença. Hoje eu vou pedir para que cada um abra os textos bíblicos, ok? Em vez de eu projetá-los, todos vão abrir no momento oportuno e nós vamos ler esse texto juntos, com a Bíblia na mão. Eu não vou projetar os textos, tá bom? Muito bem. No princípio, aprouve a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer o mundo e todas as coisas nele, sejam visíveis ou invisíveis,
no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Olha que declaração incrível. Quem é que criou o universo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só Deus, para manifestar a sua glória. Qual que é o objetivo de Deus ter criado todas as coisas? Manifestar a sua glória e o seu poder, sabedoria, bondade. Então, tudo que nós vemos na natureza, no universo, exprime isso. É o que nós lemos hoje em Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Tudo que Deus fez expressa quem Ele é e a sua glória e poder. Isso é lindo demais, irmãos. Abram comigo João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículos 2 e 3. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3 para ficar contextualizado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui João está falando de Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha, mostrando aí a deidade de Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha aí Cristo aí presente na criação. Olha João aí cheio do Espírito Santo, mostrando a pessoa de Jesus como Deus e como coautor na criação junto ao Pai. Vá comigo para Hebreus capítulo 1, versos 2. Hebreus capítulo 1. Vou fazer da mesma forma. Vamos ler o versículo 1 e depois o 2 para ficar contextualizado. Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Mais uma vez apontando para Cristo também como co-participante, co-autor junto ao Pai na criação do universo. Agora vá comigo lá para Jó, capítulo 26, irmãos. Eu fiz de propósito, viu, irmãos? Para a gente abrir bem a Bíblia, andar pela palavra. Eu não quis projetar os textos de propósito, para dificultar, para a gente caminhar pela Bíblia, ter mais intimidade com ela. Jó, capítulo 26, versículo 13. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Então a primeira parte, pelo seu sopro aclara os céus. O que nós vemos lá em Gênesis, que nós vamos ler já já? Que pelo poder da palavra criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, pelo sopro de Deus, ele aclara os céus. Ou seja, por aquilo que sai dele, do poder dele, no ser dele, ele criou todas as coisas. Agora, vamos lá em Romanos, capítulo 1, que foi um texto, inclusive, utilizado em um dos pequenos grupos nessa semana, e a gente discorreu bastante sobre esse texto tão importante. Romanos, capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Os irmãos entenderam o texto? Deus deixou a sua marca em toda a natureza, em tudo que ele criou, em toda a diversidade criada, Deus deixou a sua marca, de modo que os homens são indesculpáveis diante dele. Vá também comigo para Colossenses, um pouco mais à frente aí, capítulo 1, versículo 16. Um pouquinho mais à frente, Colossenses está depois de Filipenses, capítulo 1, versículo 16 nos diz: pois nele... Não, eu vou ter que ler o 15, não tem jeito. Não tem jeito. Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este quem? Jesus. Ele está falando de Cristo. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha que coisa incrível. Deus criou tudo, tudo foi criado por ele, por Cristo e pelo Pai e pelo Espírito Santo, que nós vamos ver já já, e é para ele. E aqui eu vou só abrir um parênteses bem rapidinho, que o progresso da humanidade tem destruído a natureza, não é verdade? A gente não precisa nem falar muito sobre isso, que isso é uma realidade, né? Mas tudo é do Senhor. E a humanidade vai ter que prestar conta. É como se Deus tivesse criado tudo e nos emprestado para cuidar. E como temos feito isso, né? Então é algo para nós refletirmos. Agora, o texto mais claro, literal, Gênesis, lá no comecinho, capítulo 1, para nós observarmos aqui algumas coisas. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. A Bíblia não começa falando de quem é Deus, a Bíblia começa falando do que ele fez. Veja que Deus não se preocupa em se autodefender, fazer uma autobiografia, falar de si mesmo. Já começa o texto sagrado dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, a terra não pode, a natureza, o universo, não pode ser uma obra do acaso. Não pode ser fruto de uma mera explosão, que tudo se tornou o que é hoje. E nós vamos ver um pouco mais à frente. Isso não faria nenhum sentido. É uma coisa até lógica de se dizer. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E quem é que estava lá? Olha aí. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha o Espírito Santo presente aí, ó, na criação. Junto ao Pai, junto ao Filho. Então nós vimos aqui textos que falam do Pai como Criador, de Cristo como Criador e da presença do Espírito Santo. Vá comigo ali no versículo 31, um pouquinho aí, próxima página. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Tudo que Deus fez é bom. Olha que coisa linda, queridos. E aí, irmãos, nós vamos ter vejam comigo o versículo 26 aí. Olha isso aqui, para nós avançarmos. Versículo 26 do capítulo de Gênesis aí.
capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, finalizando esse ponto, olha só, aqui mostrando mais uma vez que é um Deus plural, né? É um Deus que, embora ele seja um único Deus, ele diz, façamos. Quer dizer, tinha mais alguém com ele ali. E nós já vemos quem é que estava com ele na criação aqui. O Filho e o Espírito. Amém, irmãos? Segundo ponto. Nossa confissão de fé nos diz: após Deus haver feito todas as outras criaturas, ele criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e os adequou perfeitamente à vida para Deus, para que eles foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumpri-la. E assim, e ainda assim, estava sobre a possibilidade de transgressão, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade. O que isso aqui quer dizer, irmãos? Prestem bem atenção. Quer dizer que Deus criou o homem e a natureza como deveria ser. Deus criou o universo como nós vemos. Deus criou o universo de uma forma definida e mais, com um propósito. Deus não criou, ao contrário do que alguns pensam, que Deus criou e nos jogou aqui para ver o que acontece. Deus criou com um propósito. Vejam qual é o propósito. Ele os adequou perfeitamente à vida para Deus, para o que eles foram criados. Nós fomos criados para Deus. Tudo que foi criado para Ele, para a glória dEle. Então vamos ver isso biblicamente. Não sei se vocês ainda estão abertos aí em Gênesis, capítulo 1, capítulo 1 aí. Gênesis, capítulo 1, versos 26. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O Senhor, irmãos, aqui vamos rapidamente. O Senhor criou homem e mulher, macho e fêmea. Qualquer coisa paralelo a isso é desvirtuar o que Deus fez. Qualquer pessoa que crê na palavra de Deus realmente como palavra de Deus e faz uma leitura honesta, não fica dando jeitinho, não. É isso, é ponto. Homem é homem, mulher é mulher. Macho e fêmea, ponto. Primeiro ponto é esse. Vá comigo para o próximo capítulo aí de Gênesis, capítulo 2, versos 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mais um texto mostrando que Deus criou o homem, e como ele fez isso? Ele criou do pó da terra, a partir do pó da terra, e soprou nele o espírito, o fôlego de vida. Ele se tornou alma vivente. Agora, vá em Eclesiastes 7, 29. Eclesiastes 7, 29.
Pedir ajuda para os universitários. Eclesiastes 7:29, pastor, por favor. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então Deus fez o homem reto. O que isso quer dizer? Olha, veja, eu vou voltar aqui para vocês. Aqui, ó. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Para que eles foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, olha a retidão, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade. Tendo a lei de Deus escrita em seus corações. Pastor, por favor, lê de novo esse texto. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu ao homem livre-arbítrio, sim. Antes da queda ele tinha livre-arbítrio, sim. Ele poderia tomar decisões isentas de qualquer outra força externa. Mas ele, o que ele fez, pastor? Se meteu em muitas astúcias. E continua se metendo, né? E continua, e cada vez mais, né? Então, olha que interessante, esse versículo, ele fala muito conosco. Essa questão da imagem de Deus, né, irmãos, isso é muito interessante. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é uma coisa que me emociona. Deus criou todo o universo, mas quando chegou na hora de fazer o homem, ele fez inspirado em si, inspirado nele mesmo. Que coisa, né? Que coisa extraordinária. Vá comigo para Romanos capítulo 2. Versículo 14 e 15. Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência de seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. É isso que está aqui, ó. Tendo a lei de Deus escrita em seus corações. É a lei da consciência. Eu falei, acho que na primeira aula. Deus não só criou o homem, e não só criou a sua imagem e semelhança, mas colocou nele a consciência de certo e errado. Mas mesmo assim ele se meteu em caminhos maus e astutos. Agora vamos voltar lá em Gênesis capítulo 3, verso 6. Para a gente falar do último tópico ali desse slide. Gênesis 3, versos 6. O último tópico é esse aqui, ó. E poder para cumpri-la. Então Deus capacitou o homem para ser fiel, andar em seus caminhos, obedecê-lo. Ainda assim, estava sobre a possibilidade de transgressão, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era sujeita à mudança. Então Deus deu a eles realmente condições de obedecer, mas também deu a eles condições de tomar essa decisão. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, tá aí. Deus deu ao homem ele criou dessa forma, né? Em retidão, santidade. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu onde ele não deveria, ele desobedeceu ao Senhor. Isso é importante, irmãos, sabe por quê? Tem pessoas que falam assim, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Eu não creio que Deus existe. Por quê? Tem muita maldade.
O mundo é muita crueldade. Se Deus existisse, não teria essas coisas. Ele resolveria. Mas sabe por que tem essas coisas? Por isso, ó. O homem foi feito reto, mas ele pecou. É por causa do pecado. Não é por causa que Deus não existe, é por causa do homem mesmo. A responsabilidade não é de Deus, é do homem. Ele foi feito reto, mas pecou, mas errou. Então essa não é uma justificativa para dizermos que Deus não existe. Pelo contrário. Último ponto da nossa confissão diz assim: além dessa lei escrita em seus corações, eles receberam a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o texto que nós lemos. De forma que, enquanto eles obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Vamos voltar lá naquele texto que nós lemos agora, Gênesis 2. Agora nós vamos ver o versículo 17. Gênesis capítulo 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Olha isso aqui, irmãos. Então o Senhor, o que a nossa confissão diz? Que Deus criou o universo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuaram nessa operação. Nós aprendemos que tudo foi feito por Ele e para a glória dEle. Nós somos feitos para a glória de Deus, fomos feitos em retidão, em santidade, à imagem de Deus, com uma ordem clara: não comerás da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, morrerás. E foi exatamente o que aconteceu. A obra da criação, irmãos, ela, como nós lemos no Salmo 19, ela é incrivelmente extraordinária, né? Nós lemos no Salmo 19, e eu quero trazer para os irmãos aqui um pequeno vídeo, bem pequeno, de um professor, um físico, chamado Adalto Lourenço. Os irmãos quiserem depois anotarem, assista tudo dele, é muito bom. Ele é presbítero da igreja presbiteriana, ele é físico, e ele fazendo uma argumentação interessante. Por exemplo, cada pintor, artista, ele traz em sua obra características que são próprias dele. Você pegar uma obra de Picasso, Michelangelo e tantos outros, cada autor, cada artista vai trazer as suas características em todas as obras. Então existem métodos científicos para descobrir se aquela obra é daquele pintor mesmo ou não. Se ela traz naquele quadro, naquela pintura, naquela arte, realmente características que são daquele pintor, daquele artista. São métodos científicos. E a natureza é uma grande obra de arte. Será que ela traz traços e características do seu Criador? Vamos ver, rapidamente, irmãos. Queria que vocês prestassem atenção que isso aqui é muito bonito. Por ser um físico, eu estou totalmente convencido que a natureza foi criada. No entanto, seria a natureza uma obra de arte que traz em si mesma características específicas do seu autor? Se ela fosse simplesmente fruto do acaso, a resposta seria óbvia. Ela não poderia ser uma obra de arte e muito menos exibiria padrões peculiares de um suposto criador. Principalmente porque a aleatoriedade não produz padrões. Para o pessoal da matemática, eu não vou entrar aqui na discussão do caos, dos fractais, ou conjunto de Mandelbrot, ou atrator de Lorentz e coisas assim, tá? Por enquanto, voltemos para uma obra de arte não assinada e o processo para descobrir o seu autor. O que aconteceria se a mesma lógica e o mesmo conhecimento científico fossem aplicados à natureza? Assim como deixamos que uma pintura nos revele o seu autor, pelas características dele nela encontradas, assim também podemos fazer com a natureza. Em outras palavras, se deixarmos que a natureza nos mostre o que nela está,
certamente iremos encontrar alguns padrões específicos, peculiares, apontando para o autor. Lembrem-se que estamos tratando de características básicas que a natureza possui. Então vamos lá. Deixe-me começar pelo que já descobrimos até agora na natureza. Seria coerente começarmos com o tempo, que é uma unidade básica medida em anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. No entanto, a característica principal do tempo é tríplice: passado, presente e futuro. 3 em 1. O próximo seria o espaço, que também é uma unidade básica medida em milímetros, centímetros, metros, quilômetros, anos-luz. Ele também tem uma característica tríplice: altura, largura, profundidade. 3 em 1. A base da matéria, os átomos, também tem essa característica tríplice. Eles são formados por prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Os prótons, por sua vez, também possuem essa mesma característica tríplice: 3 quarks, 2 up quarks e 1 down quark. 3 em 1. Os nêutrons igualmente possuem essa mesma característica tríplice: 3 quarks, 2 down quarks, 1 up quark. 3 em 1. As partículas subatômicas com carga elétrica, os leptons, são 3: elétrons, muons e taus. 3 em 1. As partículas subatômicas sem carga elétrica, os neutrinos, também são 3: o elétron neutrino, o muon neutrino e o tau neutrino. 3 em 1. Na física, uma carga elétrica pode ser positiva, neutra ou negativa. 3 em 1. Os 3 campos fundamentais conhecidos pela física são gravitacional, elétrico e magnético. 3 em 1. Para que o universo exista, são necessários tempo, espaço e matéria. 3 em 1. Lembrem-se que Einstein demonstrou que matéria e energia são intercambiáveis. O planeta Terra oferece um ambiente perfeito para a vida: solo, água e ar. 3 em 1. Na química, uma solução pode ser ácida, neutra ou básica. 3 em 1. Os estados básicos da matéria também são 3: sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Não vou tratar aqui do plasma por ser um gás de íons. O funcionamento do núcleo de cada célula necessita de 3 elementos básicos: DNA, RNA e proteína. 3 em 1. Na genética molecular, a informação que codifica um aminoácido, o códon, é formado por uma sequência de 3 bases nitrogenadas. 3 em 1. A matriz celular do sangue é basicamente composta pelas hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos e trombócitos, que são as plaquetas. 3 em 1. A pele humana é formada por 3 camadas específicas: a epiderme, a derme e a hipoderme. 3 em 1. Quando você olha para a tela do seu celular ou da sua TV, você se depara com apenas 3 cores primárias de luz: vermelho, verde e azul, RGB no inglês. Esse sistema primário também é 3 em 1. São essas 3 cores básicas que produzem todas as demais cores que você vê na tela. Os artistas trabalham com 3 cores primárias de tintas: vermelho, amarelo e azul. 3 em 1. As 3 cores básicas para impressão são amarelo, ciano e magenta. 3 em 1. A própria música é formada por melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. E para que um sistema mecânico seja espontaneamente estável, ele necessita de apenas 3 suportes. 3 em 1. Esses são apenas alguns exemplos. Existem muitos outros. Como explicar esse padrão 3 em 1 encontrado na natureza? Perceba que esse padrão não foi criado pela ciência, ele foi descoberto pela ciência. Essa característica peculiar 3 em 1 aponta para alguma coisa. Aponta para quê, irmãos? As marcas dele estão em você, irmão, na sua pele, no seu DNA, no seu sangue. As marcas do Criador
desse artista, desse pintor, está em tudo. Aqui são só algumas, e eu gostei dessa frase que ele fala no final. Isso não é o que a ciência determinou, é o que ela descobriu. Isso é só a pontinha do iceberg. Então, esse Criador deixou a sua marca em toda a natureza, em todas as coisas. Tudo declara a glória de Deus. Bom, e aí eu vou para o meu último ponto aqui da minha aula de hoje, que é a criação e a glória de Deus. Porque isso, qual é o impacto que isso pode trazer em nós? E eu quero que isso seja trabalhado nos pequenos grupos na quinta-feira, onde vocês vão poder discorrer, debater sobre isso. Tá? Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, procure os seus líderes, ou então a nós, que nós vamos encaminhá-lo. Veja lá comigo. Seja em beleza, poder ou complexidade da criação, uma demonstração da maravilha de Deus está gravada em toda a confecção do universo. É o texto que nós lemos. Os céus proclamam a glória de Deus. Lá em Isaías, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, ele vai dizer em Isaías 6, versículo 3, e toda a terra está cheia da sua glória. A natureza, a criação, o universo revelam a glória de Deus. Embora toda a criação de Deus revele a sua glória, é o próprio ser humano, como o pináculo da criação, a cereja do bolo de Deus, que revela a glória de Deus tão explicitamente. O ser humano, ele é o raro espetáculo de poder, da bondade e da sabedoria de Deus. O corpo humano, desde a sua boca, olhos, até as unhas dos dedos dos pés, exibe acabamento extraordinário. A alma humana, em inteligência, imaginação, memória e até sonhos, fala de seu Criador. A imagem de Deus foi tão plenamente estampada nos seres humanos que todos são adornados com o ar de sua glória. Deus realmente testifica que é o Pai de todos. Pois nele, olha esse texto aqui, irmãos, não precisa abrir. Atos 17. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Irmãos, se Deus não existe, nós também não existimos. Isso é incrível, né, irmãos? Além disso, olha aqui, ó, isso aqui é importante para nós. A igreja é adaptada para expressar a imagem do Deus invisível, que é Jesus Cristo. Jesus é a imagem de Deus. Veja lá em Colossenses, está aí, versículo 1,15. Este é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação. Hebreus 1,3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo é a exata imagem de Deus. Ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus Cristo. Então a igreja, ela é adaptada por Deus para expressar essa imagem, para proclamar essa imagem. A igreja, irmãos, ela não existe para si mesma. A igreja ela não existe para a glória de si mesma, para se tornar uma mega igreja, algo extremamente grande, colossal, em que as pessoas dizem, oh, que igreja. Não, a igreja ela existe para apontar para Cristo, para lançar luz sobre a imagem de Deus, que é o próprio Cristo. A igreja ela existe para isso, para a proclamação do Evangelho. Deus deu diversas evidências no mundo de sua existência e do dever de o ser humano de se submeter ao seu Criador. Vejam aí, irmãos, Atos 14:16. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas
e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Esse texto é muito lindo, né, irmãos? Porque mesmo o homem pecando, mesmo o homem indo por outros caminhos, mesmo ele abandonando Deus, desprezando Deus, rejeitando a sua lei, andando segundo a sua própria vontade, Deus não deixou de mandar-nos a luz do sol. Deus não deixou de mandar chuva sobre a terra para que pudesse gerar mantimentos para nós. Deus não deixou de mandar o frescor do vento, a sombra fresca, árvores frutíferas, animais. Mesmo nós sendo desprezando tanto o Senhor, Ele ainda assim continuou cuidando da sua criação. A glória de Deus está escrita na criação com letras em negrito, mas o incrédulo trocou a glória do incorruptível por imagem de coisas corruptíveis. Romanos 1:23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Essa confusão de criação e criador substitui o verdadeiro Deus por uma divindade sombria, privando Deus de seu direito como criador e negando o lugar próprio da criação como um anúncio das glórias do seu Criador. Romanos 1:23, irmãos, veja que, olha esse texto, irmãos. E mudaram a glória do Deus invisível e incorruptível, do Deus incorruptível em semelhança de imagens, de homens, quadrúpedes, répteis. O que o texto está falando? Que ao invés do ser humano, a criação de Deus, se curvar diante desse Deus Criador que se revela na natureza e na sua palavra, Ele criou para si imagens em semelhanças de homens, animais, répteis, quadrúpedes, que são criaturas. Ele criou imagens como deuses, como por exemplo, na Índia, as vacas são deuses. Eles veem uma vaquinha passando aqui, eles param tudo e ajoelham. Eles vão lá no rio, se banhar lá no rio, na Índia, porque o rio é um deus, para se curarem. E o rio é contaminado. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, o que Deus está dizendo é que o homem trocou a imagem de um Deus poderoso, santo, vivo, criador do universo, pela criatura, privando Deus, olha aqui, privando Deus do seu direito de, como criador, querido, é direito de Deus ser adorado. É direito dele. Eu quero aqui abrir um pequeno parênteses, irmãos, sobre a questão do culto, da adoração, da glorificação a Deus, do conceito errôneo que muitas vezes nós temos, que nós viemos à igreja para receber uma bênção, para Deus falar conosco. Não, Deus pode até falar com você no culto, e Ele fala mesmo, porque Ele é Deus. Mas nós viemos ao culto para prestar culto, adoração, para nos curvar diante dEle e o glorificarmos e o exaltarmos como Deus. Eu quero dizer aqui para os irmãos que me ouvem nesta manhã, se tudo que nós dissemos até agora não mexe com você, não mexe nas suas entranhas, não te dá uma vontade enorme de gritar e glorificar a Deus, meu irmão, tem alguma coisa errada aí. Está faltando alguma experiência aí. Nós estamos terminando, tá, irmãos? Com a revelação da Escritura e a obra do Espírito Santo, o crente é capaz de entender e apreciar corretamente a glória de Deus revelada na criação. Ele ouve a voz impressionante de Deus sobre as águas, quebrando cedros, abalando o deserto, causando um novo nascimento. Assim o crente adora o Senhor na beleza da sua santidade. Abram comigo Salmos 29, irmãos, por favor. Irmãos, só um crente realmente nascido de novo, regenerado, que o Espírito de Deus está agindo nele, é capaz de olhar para a natureza e se quebrantar, como se Deus estivesse falando com ele ali. Só um crente regenerado. Olha olha o capítulo 29, Salmos. Tributai ao Senhor
filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sírio como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças, desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pela glória de Deus revelada em sua criação. E terminando, o último slide. Examinar a criação o leva a louvar o seu soberano Criador e a submeter-se a Ele, que sustenta os céus e a terra pela sua palavra. O simples aceno de Deus abala os céus com trovões, ilumina o ar com relâmpagos, perturba a terra com tempestades e depois o silencia e faz o mar agitar-se, como se estivesse no meio do ar, apenas para acalmá-lo de novo. Tudo isso provoca reverência e adoração no coração de todo crente pelo Deus glorioso anunciado na criação. Adaptado de João Calvino das Institutas. Irmãos, tudo isso que eu disse é só para uma coisa, só para um motivo. Para que eu e você nos prostremos diante desse Deus tão maravilhoso. Irmão, eu sei que as lutas são grandes, a correria é enorme. Eu sei que cada um de vocês aqui que estão me olhando nesta manhã traz uma carga de problemas no lar, financeira, saúde, problema com o filho, com a filha, com o marido. Todos nós passamos por problemas inúmeros, mas eu quero te convidar, irmão, a olhar para o céu e contemplar a glória de Deus e perceber que você não está só, mas existe um Deus que ao longo da história tem cuidado da humanidade e não vai deixar você sozinho. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir o agir de Deus. Olhe para o alto, meu irmão, porque Deus está falando com você. Quando você for fazer uma viagem, não fique tão ansioso para chegar. Olhe pela janela, contemple a glória de Deus, a criação. Quando você for à praia, olhe aquele mar imenso. E imagina o que impede aquelas águas de inundar aquela praia inteira. Tenta imaginar os limites que Deus estabelece, o poder das ondas. E por que você não consegue ver até o fim? Comece a apreciar a criação de Deus. E que isso faça você se dobrar e se curvar e confiar mais num Deus que tem tanto poder, não apenas para criar, mas sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder.